Fala família, como é que vocês estão? Tudo bem? Nathan por aqui para trazer mais um vídeo sobre liderança hoje. A gente vai falar sobre seja um líder do futuro. Galera, eu tô passando aqui no meio desse vídeo, mudei de roupa rapidamente, foi meio The Flash, mudei de roupa e estou aqui, mas pra lembrar você de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de compartilhar, de mandar pros seus amigos, se esse conteúdo tem edificado sua vida, tem abençoado sua vida, então senta o dedo no like, senta o dedo no compartilhar e envia pra todo mundo, manda nos grupos de WhatsApp, sabe, os grupos das tia, aquele grupo que todo mundo de manhã manda uma mensagenzinha chata de bom dia, envia pra aquele grupo e fala assim, esse pastor tem abençoado muito a minha vida, se for verdade, se for mentira não faz isso, porque mentira é pecado. Compartilha, envia pra todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que sempre que tem um vídeo novo aqui, você fique ligado e não perca nada que acontecer nesse canal. Beijo, volta pro vídeo. Eu quero usar como base 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 até o 16, tem alguns versículos que falam muito com a gente, é quando Paulo vai instruir Timóteo a como liderar a igreja. Esses ensinamentos eles são muito poderosos porque Timóteo era um jovem pastor, tinha recém assumido a igreja de Éfeso e agora ele está com uma grande bomba na sua mão. A bomba na mão de Timóteo é pastoreia essa igreja que provavelmente tem um monte de gente mais velha e você é um jovem pastor, não tem toda a experiência, não tem tudo. Paulo então dá cerca de algumas instruções para Timóteo saber lidar com essa realidade de ser um jovem pastor. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Paulo já começa preparando Timóteo dizendo assim, cara, o cenário vai ser difícil. Cada dia mais, conforme o tempo passa, nos últimos tempos aqui fazendo uma referência escatológica, vai ficar cada vez mais difícil você se firmar na verdade, porque alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então os últimos tempos serão difíceis. E quais são os sintomas dos últimos tempos? Engano, mentiras, a mente cauterizada, exigências da religião e não do evangelho. Então o mundo ele vai ficar cada vez pior, mas o mundo cada vez pior não significa a igreja cada vez pior, o mundo cada vez pior significa uma igreja cada vez mais fortalecida. O que vai ficar provavelmente cada dia mais evidente é quem é de quem não é. A Bíblia diz que o limpo vai se limpar cada vez mais, mas o sujo vai se sujar cada vez mais. Aí Paulo então começa a orientar Timóteo sobre como lidar com esse tipo de cenário. 1 Timóteo 4, versículo 6 diz, expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando-as com a palavra da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Então, o primeiro conselho para você ser um líder do futuro é, seja um fiel ministro de Deus. Como que você é um fiel ministro de Deus? Quando você vive uma vida sacerdotal coerente. Quando você vive uma vida sacerdotal digna da vocação que você recebeu. O que é vida sacerdotal? O sacerdote no Antigo Testamento, ele ministrava a Deus e ministrava aos homens. Ele tinha uma vida perante o Senhor e essa vida que ele tinha perante o Senhor, ela reverberava na sua vida perante os homens. A verdadeira vida sacerdotal é quando nós nos apresentamos diante de Deus na nossa espiritualidade, no desenvolvimento da nossa fé e depois reverberamos isso na nossa vida prática. Reverberamos isso no nosso caráter. Então, um bom ministro, um fiel ministro de Deus é alguém que sempre está diante de Deus. Sempre desenvolve uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida nas escrituras, de estudo das escrituras, mas não alguém que se fecha nesse casulo de espiritualidade, mas alguém que revela e reverbera essa espiritualidade na prática, no dia a dia, nos relacionamentos, na família, com os amigos, no trabalho, na faculdade e aonde
quer que esteja. E Paulo vai falar ainda a Timóteo, alimentando as pessoas, como você é um bom ministro, alimentando as pessoas com as palavras da fé e com a boa doutrina que você tem seguido. Ou seja, quando você nutre as pessoas espiritualmente. Líderes do futuro vão precisar nutrir as pessoas espiritualmente, porque o mundo vai estar cada dia mais carente de uma espiritualidade real, prática, viva e operante. As pessoas estão sedentas. Eu costumo dizer muitas vezes que as pessoas, elas não têm problema com Deus, elas têm problema com o fã-clube, porque há uma carência de espiritualidade. Tanto é que é por isso que elas têm buscado mecanismos de espiritualidade em diversas questões, em religiões que buscam tratar com o transcendente, mas que não falam do Deus cristão, do Deus da Bíblia. Mas as pessoas estão buscando espiritualidade. Então, para você ser um líder do futuro, você precisa ser fiel ao ministério, e ser fiel ao ministério é você viver uma vida sacerdotal diante de Deus, diante dos homens, nutrindo as pessoas com boa espiritualidade. Segunda coisa para você ser um líder no futuro, Paulo fala em 1 Timóteo 4, 7, 8, diz assim: rejeite as fábulas profanas e caducas, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de vir. O segundo conselho para você ser um líder do futuro é exercite a sua fé. É o que Paulo está dizendo aqui, que exercício físico tem valor, a gente precisa treinar, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, mas ele diz que o exercício na fé, na piedade, na espiritualidade tem valor para tudo, porque nos ensina não somente viver hoje, mas também viver no futuro. Então por que você tem que exercitar a sua fé? Porque exercitar a fé, exercitar a espiritualidade vai gerar em você músculos espirituais, e músculos espirituais farão com que você tenha a força necessária para lidar com os desafios e as dificuldades que o futuro vai nos propor. Então exercite a sua vida com Deus, exercite a sua vida nas escrituras, na oração, exercite a sua liderança, lendo bons livros de liderança, participando de treinamentos, aperfeiçoando a sua liderança. É interessante que para esse fim que nós devemos trabalhar e devemos nos esforçar com esperança no futuro. Porque quanto mais você se exercita hoje pensando no futuro, mais você abre portas de esperança no futuro. Se hoje a gente simplesmente largar de mão e dizer as coisas estão ruins mesmo, estão difíceis mesmo e vai ficar cada dia pior, nós não abrimos nenhuma janela, nenhuma porta de esperança para o futuro. Por isso eu pergunto para você, você tem se esforçado e dado o seu melhor para ser um líder do futuro? Ou o ministério para você, o chamado para você, a vocação para você é só mais uma coisa na sua agenda? Como que você gasta o seu tempo livre? Você gasta o seu tempo livre se exercitando para construir um futuro melhor para os seus filhos, um futuro melhor para os seus netos? Então esse é o segundo conselho que Paulo diz. O terceiro conselho está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, quando Paulo diz assim: ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Não se diminua por ser jovem. Esse é o terceiro conselho. Se você quer ser um líder do futuro, não se diminua por você ainda estar no processo de aprendizado. Não se diminua por você ainda estar crescendo, ainda estar aprendendo, não ter todas as respostas. Nem adultos e pessoas muito maduras têm todas as respostas. Quem dirá você que está começando? Mas não se diminua por isso. Não se exalte, mas também não se diminua. A gente muitas vezes fala, não se exalta, você é jovem ainda, mas a gente esquece de equilibrar a balança dizendo, ei, também não se diminua por você ser jovem. É isso que Paulo está dizendo a Timóteo, que ninguém despreze o fato de você ser jovem. Mas como que ninguém, nem você mesmo, vai desprezar o fato de você ser jovem? Como? Se você for um exemplo. Um exemplo para os fiéis. Exemplo para os fiéis é tornar-se padrão, um modelo, uma referência para os fiéis na palavra. Ou seja, o seu sim tem que ser sim, seu não tem que ser não. Na conduta,
ou seja, no trato, no procedimento, na forma de você lidar com as coisas. No amor, ou seja, um líder do futuro precisa amar, na fé, na convicção das coisas que ainda não são e você precisa enxergar elas como se elas já fossem, e na pureza, ou seja, ter um coração puro, assim como Jesus fala em Mateus capítulo 5, porque os puros, bem-aventurados os puros, porque os puros de coração, eles verão a Deus. Quarto conselho para você ser um líder do futuro: não seja negligente com o dom que você recebeu. Paulo vai dizer exatamente isso: não negligencie o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Não seja negligente com o que você recebeu. Se você quer ser um líder do futuro, você não pode hoje ser negligente com os dons, habilidades, talentos e oportunidades de ser capacitado e oportunidades de crescer. Sabe, não seja negligente com a autoridade que pode estar sendo confiada a você, com as oportunidades que são abertas para que você cresça, se desenvolva e se aperfeiçoe para ser quem você precisa ser. Quinto lugar e último, para você ser um líder do futuro, segundo esses conselhos de Paulo a Timóteo, é: cuide de você mesmo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16 diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aqueles que te ouvem. Ou seja, antes de cuidar dos outros, antes de cuidar da doutrina, cuide de você mesmo. Ou seja, não se deixe enlouquecer, não se deixe ficar, às vezes, tão atarefado de coisas que você não tem mais tempo para cuidar de você mesmo e para usufruir das coisas que a vida proporciona para nós. Para usufruir de uma boa família, para usufruir de amigos, para usufruir de férias, de descanso, de oportunidades de diversão, de oportunidades de você estar bem, estar leve, estar com seus amigos. Isso é importante para você ser um líder do futuro. É você cuidar de você mesmo. Porque se você tem um chamado grande, na mesma forma que o seu chamado é grande, o seu descanso vai precisar ser grande. Por quê? Porque todo mundo que vai fazer uma grande obra precisa ter energia, disposição, paz, alegria no espírito para poder desenvolver isso. Então, da mesma forma que você vai fazer coisas grandes, você precisa cuidar de você mesmo. Sabe, cuidar de si mesmo não é só parar. Muitas vezes cuidar de si mesmo vai ser sair da zona de conforto. Porque quando você está na zona de conforto, você está de boa ali, está tudo certo, está tranquilo. E às vezes para cuidar de você, você vai precisar se movimentar. A gente vê isso muito no exemplo, como eu já falei, do exercício físico. Sabe, se você está pensando no futuro, você vai precisar cuidar da sua saúde. Você vai precisar fazer exercício físico, você vai precisar ter uma boa alimentação, porque como que você vai ter vigor para continuar vivendo seu chamado, continuar vivendo sua vocação, se você não cuida de você mesmo? Eu estava um dia orando e o Senhor falou exatamente isso comigo. Eu estava, assim, um tempo de oração muito profundo e eu nunca fui muito de gostar de exercício físico, nunca fui eu sempre fui meio negligente com isso. E o Senhor falou comigo dizendo assim: Natan, como que você vai ter vigor para continuar pregando o evangelho na sua velhice se você não cuidar da sua saúde? Foi o que o Senhor falou comigo, ministrou comigo e é isso que Paulo está dizendo também a Timóteo de alguma forma: cuide de você. Cuide de você para que você possa cuidar de outros, sabe? E então nós precisamos ser líderes do futuro, gente que está pensando no futuro da igreja, na igreja para os seus filhos, na igreja para os seus netos, na igreja para os nossos bisnetos. Nós precisamos ser esse líder que o futuro precisa. E eu convido você a entrar nesse desafio, a você pegar esse texto de Timóteo, você tomar para você e dizer: eu vou ser um líder do futuro. Eu vou trabalhar para que o futuro seja lindo e seja glorioso para os meus filhos, para os meus netos e para os filhos dos meus netos, até que Jesus volte. Esse foi meu recado de hoje. Seja um líder do futuro, não negligencie o que você recebeu. Deus te abençoe, em nome de Jesus.